bem-vindos ao Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast Político, e hoje eu vou entrevistar o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. O senador é o líder do Podemos no Senado e autor da PEC 46, que traz uma proposta de reforma tributária que a gente vai explicar daqui a pouco. Comigo está a repórter Sofia Guiar, a quem agradeço pela companhia. Muito bem-vindo, senador. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu já queria que o senhor começasse explicando para a gente qual a diferença da PEC 46 daquelas outras duas que estão ficando mais famosas, senadores, a 45 e a 110. Boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui. Então, vamos lá. Reforma tributária. Aquelas duas são mais famosas porque elas estão no Congresso desde 2019. Já estão há quase 4 anos e não conseguiram apoio suficiente até hoje sequer para serem votadas. O ano passado todo eu briguei a luta democrática, a briga democrática do argumento e dos bons argumentos com o senador Roberto Rocha, que agora não se reelegeu, que defendia a PEC 110, e eu era contra. E porque eu apontava todos os defeitos que eu via na 110. E aí o último argumento que eles tinham contra mim era o seguinte: você critica muito e não propõe nada. Então eu resolvi propor uma solução, que é a PEC 46 de 2022. Ela foi protocolada em dezembro de 2022. Ela não está famosa ainda porque é muito novinha, ainda tá de fraldas. Ela começa a ser discutida, ela começa a ser conhecida, mas ela tem uma vantagem sobre as outras. Ela não tem a má fama que as outras já conseguiram conquistar nesses últimos 3 anos. A PEC 45, que é muito semelhante à PEC 110, e até quando for explicar as diferenças, eu vou resumir a 110 e a 45 como se fosse uma única PEC, porque elas são muito semelhantes. São quase que irmãs gêmeas, mas são duas irmãs muito parecidas. E vou explicar a diferença com a 46. Os defeitos da 110 e da 45 são os mesmos. E já entrando na explicação, então, o que é que caracteriza a PEC 45 e a PEC 110? O que elas têm em comum? Para entender isso, é preciso entender que desde 1800 e pouco, o Brasil tem uma tradição de ter uma federação com 3 níveis: o nível federal, o segundo nível, que é o estadual, e o terceiro, que é o municipal. Então, como se nós fôssemos um edifício de 3 andares. É da nossa tradição tributária existirem impostos federais que sustentam o governo federal, impostos estaduais que sustentam, por óbvio, os governos estaduais, e impostos municipais que sustentam os governos municipais. Por que isso é assim? Porque se queremos ser uma federação, se queremos ter autonomia, é preciso que cada ente federado, estados, municípios e a União tenham liberdade de fixar os tributos que lhes competem, de gerenciar esses tributos, de receber esses tributos, de aplicar esses tributos. Quando você tira do estado ou você tira do município a autonomia de tributar, a autonomia de gerir os seus tributos, você está quebrando a espinha dorsal de uma república federativa. Porque aí o município fica de pires na mão pedindo para quem arrecadou o imposto dele. Ou o estado fica de pires na mão. Aliás, nós temos assistido isso muito quando se discute fundo de participação dos municípios, fundo de participação dos estados, que são repasses do governo federal para os estados e para os municípios. E também já há um repasse de governo estadual para o município. O único imposto que o município tem, que ele pode gerenciar com autonomia, é o ISS, Imposto sobre Serviço. Fora disso, ele tem algumas outras coisas que ele cobra, como IPTU e outros pequenos impostos que eu não vou nem citar para simplificar a nossa conversa, mas que são coisas pequenas. Os estados basicamente têm um imposto, o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias, que já é um IVA, porque ele é um imposto onde você se credita daquilo que você compra como insumo e você paga sobre o valor agregado. Então, essa história de dizer que
a 45 e a 110 traz o IVA, não é verdade. Nós temos o IVA há muitos anos. E é o mais confuso e complicado de todos os impostos do Brasil. O ICMS é o pior imposto que nós temos. Nós temos 26 estados e o Distrito Federal. São 27 legislações diferentes. Cada estado tem a sua legislação. Tributam mais isso, menos aquilo e assim por diante. E depois você tem os impostos federais. IPI, Imposto de Renda, PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que são impostos que poderiam ser simplificados. Não estou falando em diminuir. Dá para simplificar com medidas infraconstitucionais. Não precisam mexer na Constituição. Muito bem. O que propõe tanto a 45 como a 110? Elas propõem a criação de um IVA. A 45 propõe um IVA único, um IVA amplo, onde ela reúne impostos federais, estadual e municipal. Então, você vai ter PIS, COFINS e mais alguns impostos federais misturados com ICMS e misturado com ISS. Isso iria tudo para vamos chamar assim, um fundo ou um departamento do governo que vai recolher esses impostos e vai dar uma parte para o governo federal, uma parte para os estados, uma parte para os municípios. É muito ruim. É muito ruim porque você acaba com a autonomia dos municípios. Acaba. Isso, mas, senadora, a gente está vendo mesmo que o governo está apostando numa junção entre as duas PECs, a PEC 45 e a 110. Inclusive, a Câmara dos Deputados, ela criou um grupo de trabalho para discutir a reforma e muito tem se falado nesses termos. O senhor falou muito sobre apoio e principalmente os municípios apoiam a proposta 46 do senhor. Isso. Mas o senhor acha que tem apoio no Congresso e até mesmo no governo, que é a parte que também interessa, para tocar a PEC 45? E, além disso, tem alguns pontos da reforma que poderiam ser aproveitados um texto em conjunto com as duas outras PECs que já tramitam também no Congresso? Então, Sofia, deixe-me te explicar novamente. Eu disse que as duas são muito parecidas, a 45 e a 110. A 45 prega um imposto único. A 110, ela fala num IVA dual, que ela tem um IVA federal e um IVA onde ela mistura o pior imposto que nós temos, que é o ICMS, o mais confuso dos impostos, com o ISS, que é o imposto mais simples e mais bem organizado que nós temos. Tá? Então, não há diferenças essenciais, diferença de natureza. As duas cometem o mesmo pecado. As duas têm concepção vertical, de misturar impostos, misturar a arrecadação de entes verticalmente dispostos em andares diferentes da nossa federação. E a 110 tem mais um problema. Como ela cria dois IVA, ela cria uma tributação dupla sobre o mesmo produto. Você vai pagar um IVA para o governo do estado e municípios e vai pagar um outro IVA para o governo federal. Eles têm nomes diferentes. Um é contribuição sobre bens e serviços e a outro é imposto sobre bens e serviços. Mas são dois IVAs, né? Isso não muda muito. Agora, as consequências ruins dessas duas PECs não são apenas para os municípios. O setor de serviços e a agricultura ficam extremamente prejudicados com as duas PECs. E é isso que se está mostrando à nação hoje. Você veja uma coisa. Quando você faz um IVA, é um imposto sobre valor agregado. Ou seja, qual é a ideia? Você fabrica algumas coisas. Então, você compra alguns insumos. Tudo que você compra tem um IVA embutido. Então, esse IVA que foi pago, você se acredita dele. É um crédito teu. Aí você faz um produto. Esse teu produto, obviamente que ele vai ter um valor superior aos insumos que você utilizou, não é? E aí você paga a diferença entre aquilo que estava na nota fiscal dos seus insumos e o valor do produto que você fez. Isso vai provocar uma transferência de carga tributária da indústria, que vai ficar aliviada, e vai dar um prejuízo enorme para serviços, por exemplo.
Mas o Tudo que senhor acha usa, que tem apoio para tocar a PEC 46? claro que sim. Na medida que a sociedade se conscientizar dos efeitos da 45 e da 110, porque elas desorganizam a economia. Pare para pensar numa universidade privada. Qual é o insumo que usa uma universidade privada? Professores, giz, energia elétrica e acabou. Ela paga hoje quanto? Ela paga 5% de ISS mais 3,65% de PIS/COFINS não cumulativo, ou cumulativo, que é a taxa menor. Ela paga 8%. Sabe para quanto que vai o imposto dela, se tiver um IVA único, ou dois IVAs, que também não muda nada? Vai para 27%. Triplica, Senador, triplica o imposto. Quebra as universidades. desculpe interrompê-lo, mas diz que depois ela vai creditar outras coisas que ela comprou como insumo, né? Vai Ah, compensar ali. sim, Eu queria mas perguntar, aproveitar nessa questão de apoio, na semana passada os prefeitos se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os prefeitos estão apoiando a PEC 46, é isso? E eu queria então, saber como que o ministro Haddad recebeu essa proposta dos prefeitos, que ele também foi na Frente Nacional dos Prefeitos essa semana. Como é que está a receptividade ali no Ministério da Economia, na área econômica do governo? então, a área econômica do governo tem como secretário para a reforma tributária o Bernardo Api. Ele é o idealizador da PEC 45, ele é autor intelectual. Então, quando o governo contrata para secretário especial para a reforma tributária, o governo já colocou um outdoor bem grande na frente do Ministério da Fazenda, dizendo: nós apoiamos a PEC 45. Aí, como tem a 110 e como elas são muito parecidas, esse grupo de trabalho constituído na Câmara está tentando fazer um bem bolado, juntar as duas, o que é perfeitamente possível. O governo já está admitindo o IVA dual, que não é originário da 45. Mas isso não resolve. Não é o fato do governo apoiar uma PEC que ela vai ser aprovada. O Congresso é independente, isso precisa ser entendido. E o Congresso responde às pressões da sociedade. O setor de serviços tem entidades que os representam e que falam aqui dentro. A agricultura tem a frente parlamentar do agronegócio. Olha o que acontece com a agricultura. Parem para pensar vocês duas uma coisa. Eu sou plantador de soja. Eu compro um saco de semente de soja. Qual é o meu crédito? Faça a conta comigo. O meu crédito é o IVA que está naquela saca de soja que eu comprei como semente. Aí eu vou semear isso e vou colher. Para cada saca de soja que você planta, em média, você colhe 80 sacas. Então, eu tenho crédito para uma saca, as outras 79, eu vou pagar 27% sobre isso. E esse imposto não existe hoje. Esse IVA, isso de dizer que você compensa, compensa como? Os setores intensivos de mão de obra não compensam. Não compensam, é o caso das universidades, das clínicas, dos planos de saúde. O setor de serviço, o comércio, de modo geral, não vai compensar fácil. Tá? E isso vai dar muito desequilíbrio. A hora que a agricultura perceber o que estão querendo fazer com ela, ela vai reagir. Aí já estão dizendo que estão abrindo exceção para a saúde e para a educação. Vai começar a virar uma coxa de retalho. Não é? Vai começar a virar uma coxa de retalho. E daí. E tem outros lances, né? O prazo de transição dessas reformas é absurdo. Nós vamos conviver com dois sistemas durante 10 anos, 20 anos, depende das mudanças que fizerem. Não é uma coisa razoável. Bom, eu estou apontando esses problemas, tanto da 45 como da 110, porque elas são praticamente irmãs gêmeas. As diferenças é só essa questão do IVA dual ou não, o resto é tudo igual, a concepção é vertical. Nós temos uma concepção horizontal. Nós respeitamos as autonomias e nós respeitamos a carga tributária de cada setor da economia da forma como está estabelecida hoje. Não que ela não possa ser modificada, mas nós estamos respeitando. Porque, me diga uma coisa, vocês, pensem um pouco. O Lula tentou fazer a reforma tributária 2 vezes, nos 2 governos dele, e não passou. O Fernando Henrique tentou fazer a reforma tributária e não passou. O Temer, coitado, não deu tempo dele fazer a reforma dele. Né? Ele só fez a da Previdência. Por que não passa?
Por que isso? Os setores da sociedade têm lobbies, têm influência no Congresso Nacional. E é bom que tenham, precisa ter mesmo. A agricultura tem voz aqui no Congresso Nacional. Os serviços têm voz aqui no Congresso. A indústria tem voz aqui no Congresso. Os estados têm voz aqui no Congresso. Os municípios têm voz aqui no Congresso. Então, você não pode beneficiar um e prejudicar o outro. Por isso que é tão difícil, por isso que a reforma não sai. Você tem que conseguir uma reforma tributária que simplifique, que não diminua a arrecadação do governo federal, porque o governo federal também tem voz aqui, uma voz forte, né? Uhum. Então, você não pode contrariar o interesse de nenhum setor da economia, de nenhum setor da federação, e você precisa simplificar. Por isso que a nossa Sim. proposta se chama Simplifica Já. Nós estamos E reunindo. Diga, um eu estou aceno falando a demais. isso também, um aceno a isso também foi que ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele participou de um encontro que estava tendo da Frente Nacional dos Prefeitos, a FNP. Só Uhum. que o que foi interessante notar é que em todos os painéis do encontro foi falar sobre a reforma tributária. O Fernando Haddad foi lá, o ministro Padilha foi lá, tudo foi citada a reforma tributária e essa vontade do governo em fazer a reforma. Só que, como o senhor falou, os prefeitos, eles apoiam a reforma proposta pelo senhor e não a 110/45. Mas o Lula, no encontro, ele não citou sequer o tema nos minutos que ele teve de fala. Como o senhor avalia, então, essa postura do presidente, esse silêncio do presidente em seu aceno aos prefeitos? Como que o senhor avaliou essa não citação à reforma tributária do presidente? Olha, deixa eu só observar o seguinte. A Frente Nacional dos Prefeitos estavam lá com cerca de 300 prefeitos, um pouco menos ou um pouco mais, das grandes cidades, que representam alguma coisa com quase 60 e poucos por cento da população brasileira. Os pequenos municípios que vivem mais do fundo de participação, esses não estão participando muito, nem para um lado nem para o outro, diga-se de passagem. A maior prova de que a Frente Nacional dos Prefeitos apoia a PEC 46 de 2022 é que convidaram o Fernando Haddad e convidaram a mim para fazer o contraponto. Estávamos lá, o Fernando e eu. Ele falou, eu falei, ele falou, eu falei. O que houve foi um debate. Eu apresentei os pontos fracos das reformas do governo, ele procurou defender. O Bernardo Api estava lá também, mas não foi dada a palavra a ele, foi dado só ao Fernando Haddad. E depois os prefeitos falaram. E todos os prefeitos. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, o prefeito de Aracaju, Edivaldo, o prefeito Edivaldo, e o prefeito de Porto Alegre, vários outros falaram. E todos muito claramente deixaram claro para o Fernando Haddad, para todo mundo, que eles apoiam a 46 e que eles não querem perder a autonomia deles. Então, esse apoio é claro. Se é um apoio claro que eu tenho, é da Frente Nacional dos Prefeitos. Eles não deixam dúvida. O fato de terem me convidado já é demonstrativo disso. Não tinha obrigação nenhuma de me convidar. Eu não sou ministro da Fazenda, sou só um senador, né? E se me convidaram é porque apoiam a PEC. O fato do Lula não estar entrando na briga, eu vejo com muito bons olhos. O Lula, em política, ele é sábio. Ele ouve primeiro, ele percebe a reação da sociedade primeiro e ele fala depois. Ele tem cautela. E eu acho isso uma qualidade do líder. Não tem que sair já de cara tomando partido. Observe, veja o que a agricultura pensa, veja o que a indústria pensa, veja o que o setor de serviço pensa, veja o que os prefeitos pensam, veja o que os estados pensam. Lá na frente, se você tiver uma síntese, você toma uma posição. Mas essa discussão está só começando. É cedo para o presidente se posicionar. Ele fez muito bem. Senador, o senhor falou da questão de preservar a autonomia de cada setor também, né? E que é muito difícil, porque você tem que agradar, entre aspas, todos os setores, ou então uma proposta realmente não avança no Congresso Nacional. Mas, hoje em dia, na maioria dos países, a tributação de serviço de produtos é feita de uma forma similar. E o Brasil é um dos poucos países mais desenvolvidos com a tributação diferente, né? Na proposta do senhor, ao manter a tributação com alíquotas diferentes e de uma forma diferenciada,
Isso não está no modelo atrasado? Que essa é uma das principais críticas das pessoas que defendem esse IVA igual para todos os setores, né? E Uhum. eu também queria saber do senhor, em relação à proposta do senhor, se o senhor não tem receio de que, ao deixar cada setor separado, não mude muito a estrutura atual que nós estamos. Não vai ser uma simplificação muito superficial, não vai acabar sendo uma reforma, o país precisando de uma reforma mais profunda e passe uma reforma muito simples? Então, deixa eu te dizer o seguinte: a reforma tributária não é essa panaceia toda que estão dizendo, que os defensores da 110 a 45 dizem assim: se fizermos a reforma tributária, o Brasil vai ficar moderno, vai crescer, o PIB vai crescer 20%. Falar isso é fácil. Eu quero ver mostrar como. Cadê os números? Por que vai crescer? Não tem nenhuma explicação lógica para essa afirmativa. É pura propaganda política. Segundo, eu posso citar o exemplo de um país que é só a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos da América, que não tem IVA e não quer IVA, e que tem um imposto federal, um imposto estadual e um imposto municipal. E é uma federação que funciona magnificamente bem. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos, em 2022, tiveram um produto interno bruto de 25,4 trilhões de dólares. A União Europeia inteira, com IVA, países altamente civilizados e tudo, tiveram 15 bilhões, 15 trilhões. O Brasil, menos de 2, né? Então, eu cito o exemplo da maior economia do mundo que não tem IVA. E a Argentina tem IVA. Será que nós queremos que a nossa economia fique igual à da Argentina? A maioria dos países da América Latina tem IVA. E daí? O Canadá instituiu o IVA, mas é um país maior, mais parecido com o nosso. Já tem várias províncias, como Quebec e outras, saindo do IVA e criando imposto próprio, porque não funcionou o IVA para eles. Eles não estão felizes com o IVA. Então, assim, o desenvolvimento de um país não está calcado só em que tipo de imposto. Se fosse assim, adotou o IVA, fica rico, estava fácil, né? Não ia ter país pobre no mundo. Todo mundo ia adotar e ia ficar rico, mas não ficaram. Então, nós já temos o IVA. Eu vou deixar o IVA na nossa proposta, tem o IVA, exatamente igual o IVA das outras propostas, que é o imposto estadual. Nós vamos modernizá-lo, vamos fazer que ele seja da origem para o destino, não é? Vai ficar mais fácil a regulamentação dele em lei complementar, uma lei única para o país inteiro, vai ser mais fácil de fazer o sistema de crédito e débito. As empresas não vão ter que ter um exército de tributaristas para poder fazer planejamento tributário. Você imagine hoje uma empresa que atue nos 27 estados. Ela tem que conhecer 27 legislações. É quase que se fosse 27 países. Imagine uma Netflix da vida, por exemplo, que atua em 5 mil e poucos municípios. O ISS tem uma legislação diferente em cada município. Nós vamos ter uma única legislação. Então, nós vamos modernizar, nós vamos acabar com essa imensa contencioso tributário de trilhões que existe na justiça, porque as regras não são claras. Você pega hoje para calcular, a empresa é responsável para fazer o cálculo de quanto ela tem que pagar de ICMS. Passa 4 anos, a Receita vem e diz assim: você calculou errado. Não era isso, era maior, você tem que pagar a diferença e multa. Na nossa proposta, vai ter um sistema único nacional que vai fazer esse cálculo. Vai deixar de ser responsabilidade do empresário. Vai aumentar a segurança jurídica. Nós vamos modernizar e simplificar. E aí você vai dizer assim, e vamos preservar a autonomia da federação. Eu acho isso essencial. Isso de fazer o prefeito ou o governador ficar com o pires na mão é voltar para a política do coronelismo. Isso é atrasado. Isso é atrasado. O que nós estamos propondo é moderno, é dar independência, é ser realmente uma federação. Tá? Então, eu não tenho nenhuma preocupação que ela seja superficial, não é. E, sobretudo, nós temos que respeitar a nossa tradição tributária. Não adianta você vir com uma coisa lá do estrangeiro aqui, vai ser assim agora. Não é bem assim. Essa coisa não funciona assim. Senador, esse é um assunto super complexo, né? Acho que a gente ainda vai se encontrar outras vezes para conversar sobre isso. Queria agradecer a presença do senhor, agradecer a Sofia Guiar, que me acompanhou aqui na entrevista, ao Ricardo Negrati, que fez a nossa ponte técnica, e a todos os assinantes do Broadcast Político. Muito obrigada.
Muito obrigado a vocês, foi um prazer.